Alô, amigos! Hoje é o dia 3 de janeiro de 2025. Parece incrível, não é isso? Eu sou José Inácio Werneck, estou em Avon, Connecticut, Estados Unidos, e Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, Rio de Janeiro, Brasil. Feliz Ano Novo, Novaes, para você, Para para... você também, aí, para você, para a família. Agora, você sempre fala que está em Avon. Eu não sei como é que é a grafia dessa cidade. É Avon, é Avon. 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 Fica no estado de Connecticut, ao norte da cidade de Nova York. E Maravilha. está fazendo frio aqui, mas eu estou já pensando, quando chegar fins de março, início de abril, estarei aí no Rio, usufruindo do calor carioca. Maravilha. Só que em março já terá terminado o verão. Se é que ele já começou, porque aqui na Serra eu acho que está fazendo quase tanto frio quanto aí em Será Conérico. possível? Está tudo nublado e eu quero alertar novamente os nossos as nossas poucas dúzias de espectadores, É. que a gente pode sair do ar a qualquer momento, porque aqui, de repente, cai uma tromba d'água, rapaz, que parece que Então, o mundo está acabando. então, Desaba com vento, com chuva, o diabo a quatro. então Mas vamos, vamos lá. vamos depressa. Eu gostaria então que você começasse me falando sobre as perspectivas para o Brasil em 2025. Olha, as perspectivas para o Brasil eu acho que são boas, eu acho que são ótimas. Ah, Agora, é? quer dizer, Boa eu acho que são notícia. boas. Eu acho que são boas. Não vão chegar a ser ótimas porque os caras vão segurar esse governo aí de todas as maneiras que eles puderem. Quando eu falo os caras, você sabe a quem é que eu estou me referindo, Eu né? sei, eu sei. Então, pois é, o 2026 já é ano de eleição para a presidência da República e ninguém está querendo que o Lula permaneça, quer dizer, ninguém que eu falo é o conservadorismo dessa terra aqui, é a direita dessa terra. Então, vai ser um ano de muita luta na, Eleição na... do ano que vem, não é isso? Não, o ano que vem, o ano que vem, Ano claro, que vem. É. 2026. É. Desculpe. Não, não, tudo bem. Então, eu acho que o Lula vai ter que se desdobrar aí para conseguir botar a cabeça para fora aí com essa pressão toda que a direita, os reacionários e o conservadorismo desse país, eles todos vão fazer em cima do governo do Lula. Eu vi hoje uma notícia, Novar, de que o dólar caiu um pouquinho aí no Brasil, de valor. Caiu um pouquinho, muito pouco, ainda está na casa dos seis, né? Dos seis, dos Certo, seis certo, reais. E eu certo. acho que vai continuar assim durante algum tempo. Vamos ver o que o Galípolo, eu sempre acho que o Galípolo é uma composição de galinha com pojo. É o novo homem do Banco Central, é isso? É o homem do Banco Central que já tomou posse aí É, anteontem, se não me engano. E eu certo. acho que é um bom cara, eu acho que é um cara que pode fazer uma boa administração, mas o Lula vai sempre chiar porque ele vai subir com os juros aí. A ideia é que os juros aqui até o final do ano cheguem a 4,5%, 15 ou É, 14,5%, 15%. A ideia é essa. Mas é. vamos ver como é que vai se comportar aí. Por enquanto, o embate que se vê aqui é com relação a tais emendas, né? Aquelas emendas sem vergonhas. Eu não sei como é que um Congresso respeitável, se é que é respeitável, consegue empurrar esse tipo de emenda em que as É. pessoas, É uma né? farra, né? É É uma uma farra farra e orçamentária. as pessoas não ficam sabendo de nada. Quer dizer, o cara bota a emenda num Pix, o Pix cai lá na prefeitura, o dinheiro cai no colo do prefeito lá da região dele, onde É. ele tem os seus eleitores, e aí não tem satisfação a dar. É uma coisa fantástica, é um negócio Quer dizer, inacreditável. até entrando aqui uma chamada, eu não posso atender. É a tecnologia a serviço da picaretagem, não é isso? É verdade, mas eu acho que a picaretagem já vem antes da tecnologia. A tecnologia só está aperfeiçoando essa picaretagem. Essa Por picareta. sorte, por sorte, nós temos um ministro do Supremo, o Flávio Dino, que É. está que tá se opondo a essa bandalheira toda, a essa inconstitucionalidade toda. Aliás, nós só temos, na verdade, dois grandes ministros no Supremo, que é o Alexandre Moraes e o Flávio Dino. O resto Sim. fica ali fazendo figuração. Ô, Novaes, então, antes que eu passe aos Estados Unidos, que é a outra parte da nossa conversa, eu quero fazer uma pergunta a você, saindo agora do terreno da política para o terreno do esporte, porque Isso. eu estava vendo hoje
que, por exemplo, há muitos protestos na Europa contra esse campeonato mundial de clubes que vai ser disputado este ano nos Estados Unidos, porque os jogadores lá acham que eles são submetidos a um número excessivo de jogos. Pois bem, eu estava vendo hoje que no Brasil os jogos são em um número maior do que na Europa, pelo menos 20 jogos a mais para os clubes brasileiros do que para os clubes europeus. Quer dizer, os europeus reclamam, eles que têm menos jogos reclamam, os brasileiros estão É. aí, parece que não é nem com eles. Então eu pergunto o seguinte: você é a favor desses campeonatos estaduais? Porque parece que o que sobrecarrega o calendário brasileiro são esses campeonatos estaduais. O que é que você acha? Não, eu acho que os campeonatos estaduais devem continuar. Eu acho que É, eles fazem parte de um saudosismo do brasileiro, sobretudo você se lembra do do Canto do carioca. Rio, do Madureira, Do Rio, Madureira, Rio? Olaria, Campo Grande. Eu acho isso que. E os times estão se precavendo com relação a isso. É, Tanto que o Botafogo vai jogar com o seu sub-20. certo, Aqui já começou aquele campeonatozinho que tem sempre dos sub-20, que certo. começa no início do ano, lá de São Paulo, É, e que é, reúne 64 clubes do Brasil inteiro. Tem uns caras que vieram, um time que veio lá do Pará, Capitão Poço. Eu nunca tinha ouvido falar nessa cidade. Lá no Pará, os caras é, demoraram 3 dias vindo de ônibus para é, jogar, e claro que acabaram perdendo. E o é, Botafogo está jogando esse torneiozinho lá de São Paulo com o é, Sub-17, é. porque vai jogar com o Sub-20 o Campeonato Carioca. O Flamengo também vai jogar com o E time quem reserva. vai ser o novo técnico do Botafogo? O Arthur Jorge foi embora, né? O Arthur Jorge foi embora. Agora está especulando, ainda não se definiu. O Textor ainda não definiu qual será o próximo técnico. E o Então, Flamengo, vamos enquanto aguardar. isso, está de vento em popa aí com o Boto. Contrataram o Boto para ser Foi. O o português. mais, mais um, né? Mais um. Mais um. Só que esse aí nem é técnico, né? É, Esse aí é um administrador. Mas é. parece que os administradores portugueses são mais confiáveis do que os brasileiros, pelo Até menos nisso, na né? área de É. esporte. Pelo menos Parece na que área de esporte. parece que ele tem um bom relacionamento com o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz é que estava interessado em trazê-lo, é o técnico do Flamengo. Vamos ver onde é que se isso vai dar certo. Agora, Novaes, você falou que as perspectivas aí no Brasil são até boas. Eu acho que nos Estados Unidos elas não são muito boas, não. Por quê? Por Porque que que você nós, acha? no dia 20 de agora, de janeiro, vamos ter a posse do Donald Trump. Então é preciso que o mundo fique sabendo do seguinte: um vigarista, criminoso, condenado, né? Condenado por agressão sexual em Nova York, condenado a pagar milhões e milhões Eu de lembro. dólares por ter se forçado sexualmente sobre uma mulher em uma loja de departamentos em Nova York. Isso ele apelou, recorreu, mexeu para aqui, para lá e não adianta, porque a sentença foi confirmada. Condenado também em 34 indiciações, acusações, num processo em que ele falsificou dados financeiros da sua empresa para encobrir um pagamento a uma senhora de vida fácil com que ele tinha se envolvido, embora a mulher há pouco tempo tivesse dado à luz ao filho dele. Quer dizer, todas essas estrepolias que ele faz, além de que, naturalmente, teve o caso lá na Flórida, em que a juizinha deu um jeitinho de não levar o caso para adiante, em que ele praticamente roubou documentos secretos do governo americano, e a tentativa de golpe do Capitólio, em que a Suprema Corte vergonhosamente arranjou um jeito também de É deixar o verdade. Mas parar. o mais Apesar de espantoso. tudo isso, quer dizer, é preciso que as pessoas fiquem sabendo: esse vigarista estará sendo empossado na presidência dos Estados Unidos, está aí com esses planos mirabolantes de comprar a Groenlândia, tomar o canal do Panamá e, e essas coisas todas. E o Novaes, o caso mais engraçado em relação à Groenlândia é o seguinte: o Donald Trump ele nega de pés juntos que exista o aquecimento Quatro pés, né? global. Hein? Os quatro pés. Os quatro, os quatro, é um quadrúpede, que exista o aquecimento global. Entretanto, ele quer comprar a Groenlândia da Marca exatamente Exatamente. por causa do aquecimento global, porque ele Exatamente. está sabendo que o gelo do Vai Polo haver isso. o Oceano Ártico está se derretendo, vai abrir uma navegação e ele quer controlar essa passagem pelo Oceano Ártico através da Groenlândia.
Não sei onde é que isso vai levar. Já discutimos outro dia sobre isso, conversamos sobre essas ideias expansionistas dele. Agora, você vê que nos Estados Unidos estão aí espolcando esses atentados. Tivemos um em Nova Orleans, né? E agora outro em Las Vegas. Até agora estão discutindo e procurando saber se há alguma ligação. Agora, há uma ligação, aliás, muito evidente. Todos os dois eram membros das Forças Armadas dos Estados Unidos. É verdade. Dois serviram nas Serviram Forças juntos, Armadas, serviram no serviram juntos. Afeganistão, serviram Isso. no Iraque. Quer dizer, mas se você fizer Nós temos idade suficiente para isso, eu me lembro bem. Em 1950, os Estados Unidos entraram em guerra na Coreia. Não ganharam. Até hoje, aquela situação lá está indefinida. Não houve vitória nem de um lado nem do outro. Houve um Não, impasse. até porque se houvesse a vitória. Há simplesmente um armistício. Né? Há uma linha do paralelo 38 em que Se se os americanos tivessem vencido, não existiria a Coreia do Norte. Seria tudo exatamente. A Coreia Coreia do do Norte. Sul. A Coreia do A Norte mesma coisa se passou com o Vietnã. Mas vai. a Coreia do Norte, que até bomba atômica hoje tem, e está ajudando a Rússia lá nos seus combates na Ucrânia. No Vietnã foi aquilo que se viu, né? Helicóptero lá sobre o teto da embaixada americana, recolhendo pessoas desesperadas, se pendurando para sair de lá de qualquer maneira. O Você Iraque e sabe o que. Afeganistão, o que os Estados Unidos conseguiram no Iraque e no Afeganistão? Nós temos aí o ISIS, que é o Estado Islâmico, né? Que é a consequência direta do envolvimento dos Estados Unidos no Iraque e Afeganistão. Mas veja bem o seguinte: que facção, poder ou lá o que seja, tinha representação tinha o poder no Afeganistão em 2001, quando o George W. Bush mandou invadir o Afeganistão? O Talibã. Quem está hoje no poder no Afeganistão? O Talibã. A mesma força. No Iraque, a única coisa que o George W. Bush, que invadiu depois o Iraque em 2003, conseguiu foi levar a fundação do ISIS. O ISIS existe aí, o Estado Islâmico da Síria e do Iraque, esse é o nome, Estado Islâmico da Síria e do Iraque, existe como consequência direta de que os Estados Unidos invadiram o Iraque. Os Estados Unidos estão colhendo hoje os frutos malditos dessas heranças militares. E o que é que isso acaba resultando, Novaes? Num número enorme de pessoas aqui nesse país que serviram às Forças Armadas e têm seríssimos problemas mentais. Então, pessoas saem aí nesses caminhões, trucks, até que eles lá chamam, né? Os veículos, como esse veículo agora que o nosso caro Elon Musk criou, o Cybertruck. Você já viu um Cybertruck? Não, não vi ainda, não vi. É aquele que pegou fogo? É É o, aquele que pegou fogo? hein? É É aquele que pegou aquele que fogo lá em Los explodiu em Angeles? frente, explodiu em frente ao hotel do Trump em Las Vegas. Era Las Vegas, em Las Vegas. uma conjunção de fatores muito curiosa, né? Porque o cidadão resolveu fazer explodir um Cybertruck da Tesla, companhia do Elon Musk, em frente ao hotel Hotel do do Trump. Trump. Dizem agora que, inclusive, ele até evitou uma catástrofe maior. Ele poderia ter causado uma explosão muito maior se quisesse. Não se sabe exatamente qual a mensagem que ele estava mandando. O outro lá, o Cybertruck, Novas, parece um veículo do Star Wars, da Guerra nas Estrelas. É uma coisa feíssima, inclusive. Aliás, uma boa notícia hoje é o seguinte: a venda do Tesla caiu nos Estados Unidos. O Elon Musk resolveu se aliar ao Donald Trump, não sei se tem uma coisa a ver com a outra, mas o Tesla está vendendo menos nos Estados Unidos do que o nosso caro Elon Trump esperava. Mas agora, lá em Nova Orleans, esse cidadão, que era nascido nos Estados Unidos, ele tinha um nome de descendente. Nasceu no Texas. Nasceu no Texas. Mas nasceu nos Estados Unidos, no Texas. Isso, claro. Não foi educado como cristão, como católico, depois converteu-se ao islamismo. O fato é que cometeu esse atentado lá dirigindo. Não, e o Trump veio fazer uma declaração em cima da ideia de que era um imigrante. Exato. Ele Quer quis dizer, eu logo não sei se ele aproveitar. fez isso por ignorância, por não saber, ou porque não tinha sido noticiado ainda, mas ele chegou na maior cara de pau, dizendo, não, é por isso que eu tenho que tomar providência para essa imigração.
que está entrando. Mas não é, o cara é lá de dentro, o cara é do É. Texas, pô. O cara era nascido no Texas, educado na religião cristã, converteu-se ao islamismo, resolveu fazer um atentado horroroso. Claro, pessoas que não tinham nada a ver com isso morreram. Agora, isso mostra o estado de espírito, o perigo em que se vive hoje nos Estados Unidos. E uma coisa que me assusta, Novaes, é o seguinte: o resto do mundo imita tudo que os americanos fazem, né? Principalmente o Brasil. O Brasil é um país em que os Estados Unidos fazem uma coisa hoje e está sendo imitada no Brasil. E eu fico preocupado com essas ideias malucas de pessoas saírem dirigindo esses veículos aí. Como é que eles chamam esses trucks? Uma mistura de caminhão Mas com olha, caminhonete, eu não hein? estou querendo te desanimar, não, mas eu acho que a continuar por esse caminho, nós vamos acabar chegando lá. Vamos É, acabar chegando a esse ponto em que os americanos estão. e que malucos pegam uma caminhonete, ou lá o que seja, um mini truck, ou lá o que seja, como é que chamam, e saem aí atropelando pessoas propositadamente. Quer dizer, eu estava lendo outro dia, Novas, que o americano médio hoje anda armado. A maior parte da população, os Estados Unidos tem mais armas, tem mais revólveres, espingardas, bazucas, ou lá o que seja, do que gente. Então, em média, o cidadão americano tem 1, tantos revólveres em casa. Eu não tenho, então tem gente aí que tem 2 ou 3 ou mais. Aham. O cidadão americano médio hoje tem mais poder de fogo do que tinha o exército dos Estados Unidos que lutou contra a Grã-Bretanha na Guerra da Independência. Por quê? Porque naquele tempo, porque tem essa maldita emenda constitucional dos Estados Unidos, número 2, que permite, que dá direito ao cidadão de ter uma arma de fogo para defender o país, é a milícia que eles chamam. A milícia no bom sentido aí, que é uma tropa irregular de pessoas que, se necessário, vão lá e defendem o país. Agora, a diferença é o seguinte: aqui naquela época as pessoas tinham um mosquete. Mosquete é um negócio que você, É. uma espingarda velha, você tem que carregar pela boca, você põe a pólvora lá, pega um negócio, soca aquilo lá dentro, aí você dá um tiro, aí recomeça todo o processo, põe a pólvora lá dentro, põe a bala, soca, aí dá outro tiro. Quer dizer, em média, você dá um tiro a cada 2 minutos. Essas armas você dá 60 tiros em 20 segundos. Está entendendo? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que é que tem, tá entendendo? Naquela emenda, a Constituição de 2 séculos atrás, a ver com o perigo que é hoje essas pessoas malucas andarem armadas até os dentes aí pelas ruas. É a situação em que vivemos. E agora temos o Donald Trump, vai tomar posse, ninguém sabe o que pode acontecer nesse Não, país. eu acho que não é só aí nos Estados Unidos, não. Eu acho que o mundo inteiro está meio de sobressalto, sem saber o que vai rolar a partir da chegada do Trump. Eu acho que ele vai querer parecer um cara mais civilizado, um cara mais Tomara. educado, sabe? Eu já me surpreendi com a declaração que ele deu a favor do Jimmy Carter, sabe? Não foi nenhuma grande homenagem, mas falou, sabe, sem crítica. Ele falou bem do Jimmy Carter, curto, Olha, mas então eu não sei o que vai acontecer. Agora eu quero dizer para você o seguinte: nós tivemos um Réveillon aqui com 2,5 milhões de pessoas em Copacabana. que Foram coisa. 3 palcos armados lá, foram 13 palcos armados na cidade do Rio de Janeiro toda, né? Na Barra, no Recreio, no Flamengo, na Glória, no Escambau. Em Copacabana, teve um único incidente de bala perdida, porque que atingiu o braço de uma menina, lá do Então, Paraná, vamos. inclusive, uma turista. Só isso. É. Agora, havia um contingente militar de policiais, que eram só de polícia militar, eram 3.300, fora as outras forças aí, e que podia perfeitamente estar tomando o poder lá em Honduras. Não, não, Então, você falou agora 2 coisas importantes que me lembraram o seguinte. Primeiro, você falando essa questão de armas, agora na Europa também teve um caso aí, um maluco, não sei se foi em Luxemburgo, né, que foi, mas saiu também na rua atirando pessoas e depois se matou, quer dizer, imitando o que faz aqui nos Estados Unidos. Mas o governo lá vai proibir, simplesmente proibir o uso de armas pelas pessoas. Tá entendendo? Isso é que eu gostaria de um dia ver nos Estados Unidos. Não vou ver, claro, mas vai ser proibido lá. Agora, outro assunto muito importante que você falou, Novaes, é o Jimmy Carter.
nós temos que fazer uma pausa aqui pelo seguinte: seria muito difícil uma pessoa, qualquer pessoa, mesmo o Donald Trump, falar mal do Jimmy Carter. Porque o Jimmy Carter foi uma figura notável. Então, você é um homem que viveu 100 anos, saiu de um meio financeiramente muito modesto, ele não tinha água corrente. Era de uma família de plantadores de amendoim. E de O pai plantava amendoim. e plantador de amendoim de pequeno gabarito. Não era É, um grande plantador, eles não é. tinham nem água corrente na sua propriedade rural. Esse homem tornou-se presidente dos Estados Unidos, foi sabotado pelos republicanos naquele episódio da invasão da Do embaixada dos Irã. Estados Unidos em Teherã, porque ele estava fazendo todo o possível para entrar em negociações, para conduzir negociações com os ayatolás naquela ocasião, e os republicanos por trás, porque queriam eleger o Ronald Reagan, iam lá e sabotavam as negociações, e realmente o Ronald Reagan foi eleito. Foi eleito. É. O Jimmy Não, e o Jimmy Carter saiu pela porta dos fundos, né? Ele saiu com uma aceitação muito pequena. Agora, depois que ele saiu, ele cresceu. E aí cresceu chegou enormemente. chegou a ponto, inclusive, de ganhar um prêmio Nobel. Não, ele ganhou o Prêmio Nobel. Ele Isso, ganhou o pois Prêmio é. Nobel da Paz pelas negociações entre Egito e Israel. Ele É. fundou a Fundação Carter, o Habitat, para o mundo, em que ele construía propriedade, construía casas. Ele tornou-se um homem que combateu doenças na África, ele levou praticamente à extinção da chamada verme da Guiné, era um verme que era Olha, propagado. deixa eu dizer uma coisa para você. Se ele não fizesse mais nada, eu já estaria a favor dele, pelo fato dele ter sido um crítico da ditadura aqui no Brasil. Mais do Porque que isso, mais do que isso. ele foi presidente na época em que nós estávamos vivendo aqui uma É, ditadura brava. exatamente. Eu, inclusive, Novaes, eu escrevi sobre isso no meu livro Caminho do Mar, por coincidência. No dia, eu conheço bem essa história, me lembro bem dela, porque no dia 1º de abril de 1978, eu estava em Paris, na França, com a seleção brasileira. Eu era colunista do Jornal do Brasil, estava lá, a seleção brasileira estava se preparando para a Copa do Mundo na Argentina e fez uma excursão pela Europa. Jogou em Paris, jogou na Alemanha, jogou em Londres, jogou até na Arábia Saudita. E eu estava lá. E nesse mesmo dia, sem que as pessoas soubessem, esse fato só veio a ser sabido depois, o Jimmy Carter encontrou-se com o cardeal, o arcebispo de São Paulo, depois tornado cardeal, o Dom Paulo Evaristo, Paulo Evaristo Armes. É. no aeroporto do Galeão. E o Dom Paulo Evaristo Arnes entregou ao Jimmy Carter um relatório sobre as torturas e mortes pela ditadura no Brasil, inclusive o caso do Vladimir Herzog e do Manuel Fiel Filho. E Aham. o Jimmy Carter já tinha, naquela ocasião, mandado a esposa dele, a Rosalind Carter, numa espécie de visita extraoficial ao Brasil, já tinha se informado sobre esses casos, inclusive com missionários americanos. Aliás, deixa eu fazer um cortar aqui. Eu Fala, mandei, fala. inclusive, um livro na época que todos os anos, o Jaime Bernat, que era o editor da Nórdica, selecionava 30 colunas minhas e transformava isso num livro. E num livro de 77 ou 76, eu fiz uma crônica com o Jimmy Carter. E mandei o livro para a Rosalind, quando ela esteve aqui no Brasil, e ela me agradeceu de próprio punho. Mas que Ela me coisa, hein? agradeceu de próprio punho e mandaram me entregar lá no Você jornal com tem a isso? assinatura dela. Eu não Você tenho tem. mais, eu não Mas tenho. isso é uma preciosidade. É verdade, é verdade. Eu até comentei, eu me lembro que o Zeni Ventura era editor da Veja, É. da sucursal da Veja aqui no Rio de Janeiro, e eu tentei entregar para ele para ver se ele dava uma nota a respeito. Mas ele fez um jogo duro ali, não quis publicar a nota, enfim, educado do jeito que ele saiu pela tangente elegantemente, mas não publicou. E eu não sei onde é que foi parar essa resposta dela, esse cartão em que ela É, agradece o livro que eu mandei para ela. é, Não sei se ela leu, né, em é. português. Agora, é uma coisa a notar, porque você vê a imagem. Outra coisa que me impressionou muito no Jimmy Carter é o seguinte: todo presidente dos Estados Unidos, quando acaba o mandato, eles entram numa espécie de circuito de palestras. Então, eles saem aí pelo mundo afora É, e ganham um centenas girão. de milhares de dólares. É, Ganham 300 mil dólares, 400 mil dólares para fazer palestras, até no é verdade. Brasil.
O Barack Obama fez palestra até em São Paulo. O Jimmy Carter recusava os convites e, quando aceitava, que foram poucos, ele cobrava US$ 50.000 e sabia o que ele fazia, mandava para a caridade, para esses projetos dele de construção de moradias para essas pessoas. Quer dizer, um cidadão extraordinário, um exemplo extraordinário. Então, eu acho que ficaria quase que impossível ao Donald Trump chegar agora e fazer qualquer crítica ao Jimmy Carter. Seria absolutamente impossível. É possível, mas de qualquer maneira ele podia ficar calado também, né? Também era uma alternativa, ele não É. precisava dizer nada. Mas eu tenho a impressão de que o Trump não vai fazer um governo semelhante, parecido com o que ele fez há 5 anos atrás, a partir de... Espero que não, porque seria uma catástrofe mundial. E os Estados Não, Unidos vem, e o maior prejudicado nisso seria o próprio país, Estados Unidos, porque os Estados Unidos vem perdendo estatura mundial por causa justamente do governo anterior do Donald Trump e do que se teme que ele poderá vir a fazer. Ainda hoje, Nova, nesse momento em que estamos falando, está se travando uma disputa na Câmara para eleger o líder da maioria, líder da Câmara nos Estados Unidos, que é o candidato é o Mike Johnson, que é um homem indicado pelo próprio Donald Trump. E tem gente lá fazendo jogo duro. Ele vai ser eleito agora. As perspectivas são de que realmente, sei lá, vamos ver o que vai acontecer desse estranho casamento Donald Trump, Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Vamos ver o que vem aí pela frente. pois é, porque o que acontece também é o seguinte: é, se os americanos tivessem essa consciência que você demonstra aí a respeito das qualidades e virtudes do Jimmy Trump, Carter? ele não podia ter sido eleito com a quantidade de votos que ele teve, pô, muito mais do que na primeira eleição dele. É claro que a disputa foi uma disputa desigual, porque a Kamala Harris pegou o bonde andando, né? Já nos últimos pontos de bonde e isso facilitou a vitória do Trump. Mas eu acho que ele vai fazer um governo diferente. Eu acho que vai. Eu espero, pelo menos. Ou talvez isso aí seja um desejo meu pessoal que eu transformo numa opinião. Sei lá. Bom, Mas eu, vamos. eu acho o seguinte: o que aconteceu na eleição do Donald Trump é o seguinte: a gente não pode deixar de lado a culpa do eleitorado americano, porque pessoas que conscientemente votaram no Donald Trump, sabendo de todos aqueles fatos, né, que já foram mais do que nós já discutimos aqui sobre eles, foram mais do que conhecidos, inclusive uma tentativa de golpe que foi mostrada pela televisão. Apesar de tudo isso, o eleitorado americano colocou de volta o Donald Trump na cadeia, na cadeia onde deveria estar, colocou de volta o Donald Trump na presidência da República. Vamos ver o que vai Mas acontecer. isso está acontecendo aqui também, Zé Inácio. A Ah, eleição de 2026, provavelmente o nosso Messias não vai poder concorrer, não vai poder competir, não vai poder disputar, mas o representante dele vai fazer as vezes dele, talvez até o governador de São Paulo, aí que está se notabilizando pelo estado de violência que a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, tem apresentado aí ao país. Mas eu acho que, como você disse, a gente vai imitando os Estados Unidos, e aí essa imitação é mais do que evidente. Quer dizer, nós vamos ter um governo aqui, um governo conservador, um governo de direita, um governo enlouquecido como o do Trump. Eu espero que eu esteja errado, eu espero que eu queime a língua ao dizer isso, mas eu não estou vendo como pode se segurar essa onda conservadora. Até porque existe uma coisa que precisa ser bem definida aqui entre nós, e que nunca é. A mídia trata a esquerda e a direita como se fosse um fla-flu. E não é, pô. Não existe esquerda aqui no Brasil, pô. O Brasil é um país conservador desde as capitanias hereditárias. Não existe esquerda, existe meia dúzia de intelectuais e algumas pessoas. É como se você comparasse a torcida do Flamengo, que é a direita nesse país, com a torcida do Campo Grande, que é a esquerda nesse país. Um punhado de sonhadores, um punhado de abnegados, e que talvez nem saibam exatamente o que significa ser esquerda ou direita. Mas o que aconteceu é que a direita encontrou no Bolsonaro um totem para guiá-los e juntou-se essa direita toda em torno dele. Você se lembra, tão bem quanto eu,
que alguns anos atrás, há 20, 30 anos atrás, ninguém se dizia de direita aqui nesse país. O É, máximo que se conseguia, o Antônio Carlos Magalhães, que era um grande direitista, se dizia de centro-direita. Ninguém é. se As dizia de pessoas direita. tinham um certo pudor, né? Completo pudor, porra. E, Exatamente. de repente, abriram-se as comportas e agora todo mundo é de direita. E ser de direita, a gente sabe o que que é, né? É É, prevalecer o mercado sobre o Estado. exatamente, tudo isso. Bom, é isso aí, Novaes. Olha, vamos chegando então aqui ao final de mais uma conversa nossa. Então, até a próxima semana. E vamos ver se as nossas previsões se concretizam nesse ano de 2025. Um A abraço. semana que vem ainda não vai ter, a eleição do Trump, a posse do Trump é só na outra semana, É né? dia 20, dia 20. Dia 20. Tá Temos bom. muito assunto pela frente. Um abraço. Valeu, outro grande. Pô, Valeu. tá, Tchau, tchau. tchau. Até sexta. Até sexta. Divirta-se aí com os primeiros dias do ano. Obrigado, você também. Tchau.